Shalom Adonai. Tudo bem com você? Tudo na santa paz? Estamos aqui mais esta tarde abençoada para estarmos atuando como atalaia. É sempre um prazer, uma alegria estar com vocês para juntos partilharmos assuntos, temas que envolvem o quanto o mundo está perto do seu fim, que envolve as mensagens escatológicas da palavra de Deus. E dessa forma, estaremos atuando aqui como um atalaia, deixando para vocês bem claro que o mundo jaz no maligno, que Jesus está prestes a voltar e que o governo do anticristo está prestes a ser implantado nessa terra, né? E, como nós temos declarado, Satanás ele anda trabalhando, atuando de maneira aberta, descarada, já não tem mais aquele negócio de transmitir mensagens de maneira subliminar, indireta e através de símbolos. Agora o negócio é aberto, é direto, é escrachado. É a adoração a Satanás de maneira descarada. Diz a palavra de Deus: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E em contrapartida eu me atrevo a dizer que infeliz, miserável e desgraçada é a nação cujo diabo passa a ser o Senhor. Para quem não sabe, a palavra Senhor quer dizer dono. Então, quando Deus ele é o dono e tem o senhorio de uma nação, essa nação ela é abençoada. Em contrapartida, quando Satanás ele é o dono e tem o senhorio de uma nação, de um povo, esse povo é amaldiçoado. Esse povo vive debaixo de misérias e desgraças sem precedentes. E o mais triste de tudo é saber que aquele que foi o maior país cristão evangélico do mundo, aquele que algumas décadas atrás exportava missionários, homens e mulheres de Deus para todos os cantos do mundo, que evangelizava, que obedecia o ídolo de Jesus Cristo, hoje está numa verdadeira decadência espiritual, moral, financeira, política, de todas as formas. As pessoas questionam como que uma potência como os Estados Unidos está chegando a esse nível. E esse vídeo aqui vem mostrar para você como que uma potência como os Estados Unidos desce a níveis tão baixos, entrando na lista do país mais endividado do mundo, entrando na lista do país que está vivendo uma verdadeira decadência sem precedentes e que está querendo puxar todo o Ocidente nesse abismo, nessa decadência. É justamente o que você viu aí na thumb, na capa deste vídeo. Sim, no Capitólio de Iowa, né, foi instalado, né, um altar satânico, a Baphomet. Baphomet é a imagem que você pode ver aí na thumb, mas se você não conseguiu ver detalhes dessa imagem satânica, você pode consultar na internet, tá? Imagens de Baphomet. O Baphomet, ele tem várias expressões, né? E uma das mais comuns, ele está assentado com as pernas cruzadas, ele tem pata de cavalo, ele tem o seio de mulheres, ou com seio de mulher, ele tem uma cabeça de bode, ele tem chifres e ele tem a mão indicando, né, com os dedos indicador, um para cima e outro para baixo. Então, é um símbolo demoníaco, é um símbolo satânico e por incrível que pareça, né, naquela que foi a maior nação evangélica do mundo, né, ousaram colocar um altar desse dentro de um Capitólio estadual. Lá nos Estados Unidos, lá, o que nós chamamos aqui de Assembleia Legislativa, ou seja, é onde atuam, né, no caso de Brasília, os deputados e senadores, né, e no caso dos estados, os deputados estaduais, né, nas Assembleias Legislativas, lá nos Capitólios. Existe o Capitólio Federal, onde estão os deputados federais, os senadores, e também existem os capitólios estaduais, que são assembleias legislativas, né? A casa da autoridade máxima dos estados, que também é chamado de capitólios, né? E no Capitólio de Iowa
foi instalado esse altar. E um ex-militar cristão, ele quebrou sim esse altar e quebrou a imagem de Bafomé e está correndo risco de ir para a cadeia. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, né? Usar esse tema aqui, que já é um tema que já tem um certo tempo que aconteceu isso aqui, alguns meses, né? Mas que é super atual porque esse militar vai a julgamento agora e ele pode pegar até 5 anos de cadeia por estar inconformado com um altar a Satanás dentro de um local público, né? E vamos também ver se ele teria o direito de ter feito isso que fez, tá? Vamos aqui a matéria para você entender a indignação desse ex-militar cristão com um altar a Satanás dentro do Capitólio de Iowa. Vamos lá. Cristão derruba estátua satanista nos Estados Unidos. Ex-militar quebrou o objeto que gerou debate sobre liberdade religiosa. Michael Cassidy, um cristão e ex-militar, derrubou uma estátua satanista erguida no Capitólio do estado de Iowa, nos Estados Unidos, na quinta-feira, 14. O altar provocou a controvérsia nacional em relação à liberdade de expressão religiosa. Membros do templo satânico de Iowa tiveram a permissão para instalar a exposição na sede do Poder Legislativo. Então veja bem, tá? O pessoal lá do templo de Satanás, da igreja de Satanás, recebeu autorização para instalar esse altar dentro da Assembleia Legislativa do estado de Iowa. Um dos objetos era uma estátua do ídolo pagão Bafomé, que segura um pentagrama e estava cercado de velas no primeiro andar do Capitólio local. Conforme o site The Sentinel, Cassidy disse que destruiu o santuário para despertar os cristãos para os atos anticristãos promovidos pelo nosso governo. Ele jogou a cabeça da estátua satânica em uma lata de lixo. O mundo pode dizer aos cristãos para aceitarem submissamente a legitimação de Satanás, afirmou o cristão dos Estados Unidos. Mas nenhum dos fundadores teria considerado a sanção governamental de altares satânicos dentro dos edifícios do Capitólio como protegidos pela primeira emenda. De acordo com Cassidy, os valores anticristãos têm sido cada vez mais integrados nas últimas décadas. Ele afirma que nos Estados Unidos os cristãos têm agido em grande parte como proverbial sapo na panela de água fervente. E é literalmente o que ele está falando aqui, sabe por quê? Enquanto aquela que era a maior nação evangélica do mundo, de maneira passiva, de maneira calada, está vendo a Bíblia sendo retirada das escolas. É isso mesmo que você está ouvindo. Nas escolas lá, não se pode mais usar a Bíblia, não se pode mais abrir a Bíblia, não se pode mais fazer orações, porque isso era comum dentro dos Estados Unidos por ser um país cristão evangélico, né? Nas escolas, se terem, né, a leitura da Bíblia, se ter a oração para começar as aulas, as atividades, né? E tudo isso aí foi sendo tirado, banido, removido aos poucos, dizendo que não era lícito, né, estar fazendo oração dentro das escolas, lendo a Bíblia dentro das escolas, pois desrespeitavam crianças ou famílias que tinham outras crenças, como espiritismo, culto afro, islamismo e coisas do gênero. Então, dessa forma, tiraram. Começaram também uma grande campanha para remover todo o simbolismo cristão de dentro de órgãos públicos, como cruz, como crucifixo, como exemplar da Bíblia, né? Estavam trabalhando e continuam trabalhando dessa forma. E enquanto eles vão trabalhando para remover todos os símbolos, tudo aquilo que traz a palavra de Deus, o cristianismo em voga,
eles estão abrindo espaço para símbolos satânicos, para símbolos demoníacos, da mesma forma que estão querendo tolir a liberdade dos cristãos de pregar o evangelho publicamente, estão querendo facilitar, né, a divulgação, a promoção de cultos satânicos, né? Para vocês que não sabem, né, em São Francisco, lá na Califórnia, é onde está uma das bases mais fortes da igreja de Satanás. É lá que está aquele coral do arco-íris lá, que veio a público dizendo com canções que iria sim entrar dentro da sua casa através da mídia, através da televisão, e iria transformar os seus filhos como um deles, né? Iria fazer dos seus filhos se tornar como eles também. E tudo isso é ligado com a igreja de Satanás, com o templo de Satanás, que é muito forte ali em São Francisco, na Califórnia. E isso está se alastrando. E aqui nós vamos ver aqui, chegar a esse ponto. Da mesma forma, no mesmo tempo em que estão tirando exemplares da Bíblia, a cruz, o crucifixo, né, textos bíblicos, né, de reuniões, né, aquela questão de fazer o juramento com a mão sobre a Bíblia, estão querendo retirar tudo isso, estão querendo já colocar, né, culto diretamente aberto a Satanás, imagens, altares, colocado abertamente, indiscriminadamente para Satanás. E como vocês veem, né, não obstante da figura do Bafomé ser propriamente dito o diabo, mas quem colocou a imagem do Bafomé lá foram os satanistas, o pessoal do templo de Satanás lá em Iowa, né? E aceitaram passivamente, e esse militar ficou indignado. Vamos prosseguir aqui. Ao derrubar a estátua satanista, o cristão se entregou à polícia. Cassidy se entregou aos policiais presentes no Capitólio de Iowa. Ele foi acusado de dano criminal de 4º grau. Como uma motivação adicional para destruir a estátua, o cristão citou um versículo bíblico. A razão pela qual o Filho de Deus apareceu foi para destruir as obras do diabo. Ele ainda disse que as Escrituras nos exortam a pensar e a agir como Jesus Cristo. Cassidy já serviu como piloto da Marinha e trabalha como instrutor de voo. Membro do Partido Republicano, ele tentou concorrer ao Congresso dos Estados Unidos pelo Mississippi, mas não foi eleito. O site de sua campanha o descreve como um cristão conservador que ama nossa nação e está comprometido em preservar as bênçãos da liberdade. Cassidy vai ser julgado por danificar a estátua satânica. Uma vaquinha online foi lançada para arrecadar fundos para a defesa do ex-militar. Em 3 horas no ar, a campanha ultrapassou o valor de $20 mil, que equivale aí a 100 mil reais, mais ou menos, né? O ex-oficial vai ser representado por Davis Yontes, advogado e tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. Abre aspas para o advogado aqui. Meu cliente foi motivado por sua fé a protestar pacificamente contra uma manifestação que é uma afronta direta a Deus, disse Yontes em entrevista ao The Sentinel. Então, veja bem que eles estão ganhando espaço, eles estão crescendo de maneira aberta, descarada, indiscriminada, colocando altares dentro de órgãos públicos e departamentos públicos, mas, no entanto, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, né, de entrar nessa onda de destruir. Veja bem, né, se uma pessoa como cristão sai por aí indo em encruzilhadas, chutando as oferendas dos cultos afros, vai para cemitério chutando as oferendas de culto afro, vai para as matas, cascatas, cachoeiras, chutando
as oferendas, isso vai trazer um certo problema, porque na realidade nós não temos esse direito, né, de ir a uma encruzilhada e chutar ali uma oferenda, ir a uma cascata, uma cachoeira e chutar. Agora, é óbvio que se tiver uma obra dessa no portão da minha casa, no meu quintal, no meu terreno, com certeza, sem sombra de dúvida, instantaneamente vai tudo para o lixo, vai ser quebrado e vai para o lixo. Está dentro do meu território, está em área particular minha. Agora, eu não tenho o direito legal de fazer isso numa área pública, né? Agora, aqui no caso do militar, o correto seria ele entrar de maneira legal, né, junto às autoridades e tentar reverter essa situação. Não dessa maneira, né? Porque da mesma forma, nós precisamos entender o seguinte aspecto, né? Nós não iríamos gostar se alguém entrasse dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Assembleia Legislativa e ali estando um exemplar da Bíblia, pegasse esse exemplar da Bíblia, rasgasse as suas páginas, tocasse fogo e jogasse no lixo. Se ele achar que não deve estar ali aquele exemplar da Bíblia na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, que ele faça isso pelas leis estabelecidas na Constituição, não chegando, pegando e rasgando. Então, da mesma forma que eu e você não gostaríamos que fizéssemos isso com um exemplar da Bíblia, um católico não gostaria que fizesse isso com um crucifixo dentro de uma casa pública, ou dentro de ou uma cruz também dentro de um órgão público, né? Que nós também venhamos entender. Tudo bem que nós não podemos abrir esse espaço para altares como esse dentro de um órgão público, mas nós temos que lutar pelas vias legais, pelas vias da lei, da Constituição. Do contrário, vamos entrar num conflito sem precedentes. E de uma certa forma também, o mundo espiritual, ele funciona dentro de uma legalidade. Quando eu vou lá num território público e chuto uma oferenda dessa e quebro uma oferenda dessa, eu estou agindo de maneira ilegal e posso ter consequências, tanto da lei física, da lei dos homens, quanto do mundo espiritual, certo? Agora, dentro da sua casa, não pense duas vezes. Se fizer uma macumba no portão da tua casa aí, que te impede de entrar e de sair, pega tudo, joga tudo no lixo, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Tem uma macumba bem no portão da minha casa, como é que eu vou sair agora para ir para o trabalho? Eu vou pegar toda essa macumba aí, tacar dentro de um lixo, quebrar o que tiver ali, arrancar e limpar a frente da minha casa. Não se pode fazer isso. O portão da minha casa é onde me dá o direito de entrar e sair, de ir e vir, e eu tenho esse direito pela Constituição. Então alguém não pode fazer isso no portão da minha casa. Agora, se estiver lá na encruzilhada, não estiver me atrapalhando, estiver lá no meio da mata, não estiver me atrapalhando, eu como cristão não tenho que ir lá e quebrar isso, não é verdade? E se tiver um dia uma entidade dessa dentro de um órgão público, nós como cristãos também não devemos ir lá e quebrar como o militar aqui fez, indignado, né? Nós devemos tentar reverter essa situação de maneira judicial dentro da Constituição do nosso país, pois para estarmos debaixo da bênção de Deus, devemos respeitar também as leis dos homens. É óbvio, vamos respeitar a lei dos homens, desde que essas leis não nos forcem a desobedecer às leis de Deus. Ok? Se me forçar a desobedecer a lei de Deus, importa obedecer a Deus e não a homens. Mas numa questão dessa daí, não temos o direito. É óbvio, se alguém também chegar dentro de um espaço que é a sua igreja, que é a sua comunidade, no espaço da sua igreja, no quintal da sua igreja, edificar um altar desse e fizer um negócio, pode quebrar, atacar tudo no lixo que você está dentro do seu direito. Fez dentro do seu espaço, dentro da sua igreja. Agora, como nós vimos há um tempo atrás aí, né, principalmente lá no Rio de Janeiro, algumas pessoas aí que se intitulavam evangélicos, que eu não creio que sejam evangélicos, entrando dentro de terreiros de umbanda, de candomblé, né? E quebrando tudo lá dentro. Está errado isso aí. Não temos o direito de entrar dentro de um terreiro, de umbanda, de candomblé, de quimbanda, seja lá o que for, para quebrar ou danificar nada. Eles estão dentro do seu espaço, eles têm total direito. Assim como eles também não podem entrar dentro do nosso espaço, seja a nossa comunidade como a igreja local, ou seja a residência ou o espaço
espaço que dá o acesso à nossa residência. Amém? Então vamos agir com prudência e com sabedoria, para não termos nenhum prejuízo, nem no mundo físico através da justiça dos homens e nem retaliações do mundo espiritual. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando e vamos orar e vamos trabalhar para que mantenhamos aqui no Brasil essa liberdade de poder falar da Bíblia, de poder ter um exemplar da Bíblia dentro da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, do Congresso Nacional e de poder falar de Jesus abertamente. Amém? E em nome de Jesus, para isso, não podemos querer proibir quem queira adorar Satanás, seja lá quem for, desde que não seja dentro do nosso espaço e desde que não faça nada dentro de uma regra que está sendo quebrada a nossa Constituição. Se eles estabelecerem uma regra que quebra a nossa Constituição, vamos lutar e vamos fazer de tudo para que isso não ocorra, né? E eu creio que o militar aqui deveria tentar fazer essa mudança de uma forma legal, se valendo da justiça de Iowa ou dos próprios Estados Unidos. Amém? Em nome de Jesus Cristo, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Nos ajude aqui com o nosso projeto lá em Moçambique. Vocês sabem que nós temos um projeto lindo em Moçambique, onde alimentamos centenas de crianças, onde calçamos centenas de crianças, e é tudo com a sua ajuda, com a sua contribuição. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem os dados necessários para você participar desse lindo projeto ali em Moçambique. Olha que lindo. Queridos irmãos, graça e paz, aqui quem vos fala é o pastor Gabriel José de Moçambique. Meus irmãos, mais um sábado nós estamos aqui com as nossas crianças. Eu quero convidar os irmãos a participar conosco nesta grande obra. Hoje não podemos fazer aí a refeição para as crianças na igreja, porque a nossa igreja não está coberta, estamos numa época chuvosa. E hoje pedimos aqui a igreja do nosso amigo pastor Félix, é uma igreja que está coberta, e fizemos aqui hoje a refeição. E eu quero entrar com este desafio junto com os irmãos, para que possamos juntos entrar neste propósito, para podermos cobrir a nossa igreja, porque irá facilitar bastante para realizarmos as refeições para as crianças, para os irmãos terem um lugar para cultuar. Essa época chuvosa fica difícil nós continuar a fazer aqui o trabalho, aí temos que procurar um amigo pastor que tenha uma igreja que está coberta, para realmente fazermos aqui as refeições para as crianças. Mas graças a Deus, deu certo hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado e estamos aqui hoje sábado. Um forte abraço para todos vocês que têm nos acompanhado. Que o nome do Senhor seja glorificado através das vossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então eu peço a vocês, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém? Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, os dados necessários. Me siga também lá no Instagram, tá? Tenho mensagens de 3 minutos que vão edificar a sua vida. O meu Instagram está na descrição do vídeo aqui também, tá bom? Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um beijo no teu coração.